Muito bem, gente. Nós vamos hoje, estamos falando do livro do Apocalipse. É um livro para... Estão acontecendo coisas atualmente que mais 6 vulcões estão aí, não é? Essas rochas que Apocalipse fala que caem no mar, são os vulcões jogando no mar, não é? A NASA também anuncia uma grande pedra que está vindo aí. A NASA, né? Está vindo em direção à Terra. Aqui fala da Bíblia também que vai cair no mar, não é? Não estou dizendo que já é, mas temos que estar prestando atenção. Jesus falou, olha, é como... Presta atenção para as nuvens quando vai chover. Vocês não entendem quando vai chover? As nuvens. Estar atento. Você sabe que vai chover. Você não sabe que hora vai chover, não é? Mas você sabe que o tempo está fechando. Você sabe das coisas. Então nós estamos prestando atenção, nós estamos atentos, estamos estudando, lendo finais dos tempos, época que vai surgir o homem da iniquidade, não é? Nós vamos ver hoje, eu estou dando assim da maneira didática que eu acho, né? Hoje eu vou falar, e na próxima vez, de milênio. Vocês vão ter alguma surpresa, não é? Milênio dentro da doutrina bíblica. Nós discutimos muito no nosso curso de teologia essa matéria sobre Apocalipse, o milênio. Estudamos bastante. Vamos trazer a nossa conclusão. É muito importante que a nossa escola teológica traga sempre, não é, as conclusões para vocês. Vamos ler Apocalipse 20. Eu quero chamar a atenção de vocês. Jesus nunca falou de milênio, nunca falou. Estranho. São Paulo nunca falou de milênio. Estranho. São Pedro nunca falou de milênio. Em Apocalipse tem um capítulo que fala de milênio. As outras epístolas, nenhuma fala de milênio. Que impressionante. Então, o que é isso? Cuidado que Apocalipse é um palavreado metafórico. Principalmente no capítulo 20, é rico em símbolos, simbologia. Por exemplo, tu vai ler o capítulo 20, fala abismo. O que é abismo? É uma maneira que João está descrevendo que ele achou abismo. O que é selo? Fechou o abismo. Fechar um abismo para espírito não passar. Que negócio é esse? Selos. Chave. Trancou o abismo. O que é chave, trancar abismo? Símbolos. E aí, muitas palavras, todas elas, você vai entender. Por exemplo, o que é a besta? É um símbolo. Com 7 cabeças. Imagina, desenha um animal horrível com 7 cabeças e 10 chifres. O que vai dar isso aí? É um símbolo, gente. É um símbolo, né? Então nós precisamos entender e saber interpretar com muita prudência o que está dizendo o livro do Apocalipse. Então, somente no capítulo 20 é que fala de milênio. Na Bíblia nunca é milênio, é igual a 1000 anos. Não, um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Não feche nunca. Quando vem, na verdade, é mais prudente. Por exemplo, 144 mil. Os testemunhos de Jeová dizem que são 144 mil pessoas que vão ser salvas. 144 mil é 12 vezes 12. 12 é o número influente na Bíblia. Milênio, 10 ao cubo. 10 é um número importante na Bíblia. 10, 12, número 7. Número 4. 4 mais 3 é igual a 7. Número 1. Tem vários números importantes que a gente pode interpretar com muita cautela. Mas 1000 não tem. A Bíblia fala numa medição da Nova Jerusalém, a nova cidade, que ela faz um cálculo de altura, comprimento e largura. Tudo é igual, mesmo comprimento. Não quer dizer que seja esse comprimento, essa largura, essa altura.
João fala de uma maneira muito simbólica. É um livro de símbolos, é um livro de metáforas. Então, o conselho que eu tenho de Lloyd Jones: analise os fatos, esqueçam esses símbolos, esses detalhes. Veja os eventos, compare com a Bíblia. Não saia da... A Bíblia explica a Bíblia. A Bíblia explica a Bíblia. Então você tem que prestar atenção para isso. Veja só, vamos ver sobre o milênio. Tem duas escolas muito fortes. Vou recordar com vocês, porque na verdade são quatro. Uma, praticamente, o evangelho será pregado no mundo todo. Todo mundo quase vai se converter. No século XVIII havia uma euforia. O evangelho nos Estados Unidos, na Europa, maravilhoso. Grande maioria da população era convertida. E isso fez uma apoteose. E agora vai alcançar o mundo todo, como as águas do mar alcançam o mar. Vai preencher. Foram guerras mundiais. E o esfriamento do evangelho, a apostasia. Como está escrito, olha só. Eles se empolgaram, aí criaram o pós-milenista. Hoje nem se fala mais no pós-milenismo, não é? Então, hoje se fala no pré-milenismo histórico. É aquele que a igreja primitiva gostava, mas Paulo chamou a atenção. Vocês estão enganados. Isso não vem antes que apareça o anticristo. Vocês já estão falando que Jesus voltou lá em Tessalonicense. Jesus não voltou, não. Então, o pré-milenismo histórico, ele tinha uma parte certa, analisava direitinho. A igreja passa pela grande tribulação, não haverá arrebatamento oculto, e aí se instala o milênio de Cristo. Eles eram adeptos do milênio. O pré-milenismo, pré-tribulacionista, esse é que tornou dos pentecostais e dos neopentecostais, se tornou a preferência, ganhou o mundo todo. O filme deixado para trás encantou a humanidade. E é muito bom quando tu analisa a primeira parte. Quando tu analisa a primeira parte, em que a igreja não passa pela grande tribulação, todo mundo sente um alívio, oh, coisa boa. E haveria um arrebatamento oculto, que a Bíblia não fala disso. Não tem um versículo que fala. É suposição. É suposição. Não é? Então, haveria um arrebatamento oculto. Então, se prepare, gente. Pode ser hoje ou amanhã. Né? E haveria esse arrebatamento. Aí começa. Aí o anticristo é revelado. Para os pré-tribulacionistas, para os dispensacionalistas. A igreja sai, ela é que detém o anticristo. Até que Paulo diz, até que o que o detém seja afastado. Só que não é bem isso. Ela sai, o Espírito Santo leva a igreja, e aí o anticristo se manifesta. Vem a grande tribulação, e Jesus só vem depois da grande tribulação, começar o milênio. Então há esse período aí de arrebatamento em que a igreja não estaria mais. Só que ela diz o seguinte, ela cria uma coisa, eu já vou falar de uma coisa que eu acho pior. Ela cria que os fervorosos vão e os que não são fervorosos ficam. Lá vem um mérito, meritocracia. Eu não gosto. Para mim é graça desde o Velho Testamento, tudo é graça, meu irmão. É a bendita graça de Deus. Essa escola fala do mérito de quem é fervoroso, quem não é fervoroso. Quem não é fervoroso vai ficar para sofrer com os judeus na grande tribulação. E aí Jesus voltaria, e essa vinda dele para instalar um milênio aqui na terra, veja só, vai estar aqui na terra gente com corpo glorificado, no mundo de pecado,
convivendo com gente com esse corpo que nós temos. E aí é que eu não gosto mesmo dessa teoria. Onde o pecado está, e Jesus está presente aqui na terra, reinando lá em Jerusalém, com o povo dele, com Israel. A igreja é um parêntese nessa história, fechou a igreja, agora ele veio para os seus, e aí ele vai estar reinando de lá, de Jerusalém. A etnia volta à tona, coisa que ele cravou na cruz do Calvário. Não há toda a barreira, ele tirou toda a barreira que existia entre os gentios e os judeus, que os judeus chamavam os gentios de cachorros. Tanto é que ele trata aquela mulher Ciro-fenícia, o pão é para os filhos, não é para os cachorros. E ela diz, os cachorrinhos comem porque os judeus tratavam os gentios de cães. Ele quebrou na cruz do Calvário. Eu já vou ler isso aqui para vocês. Essa barreira foi desfeita. Hoje ele tem um só povo, feito de judeus e gentios. Um povo, a nação de Deus era nacional, um país, Israel. Hoje ela é internacional. A cruz do Calvário marcou uma época assim espetacular. A cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, ele, depois daquela vitória estrondosa, o evangelho que só era pregado para os judeus. Hoje, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, meus irmãos, nós temos que entender que hoje o mundo todo escuta a palavra de Deus. Pela internet, pela rádio, televisão, panfletos, missionários, pregadores. Satanás está derrotado, quebrou. Não fazia isso. Só Israel. Jesus mesmo dizia, não pregue, não adianta vocês pregarem para os samaritanos. Não adianta, não vai adiantar. Agora, quando o Filho do Homem for levantado sobre a terra, eu atrairei para mim a todos. Agora sim. Então, eu só estou dando uma dica para você, que não adianta tirar essa grande façanha mundial, sobrenatural, espetacular, da cruz do Calvário. Ali é que está tudo está ali, meu irmão, tudo está ali, na cruz do Calvário. Nós acabamos de festejar a Santa Ceia. Então, veja só, olha só. Apocalipse 20, de 1 a 4. Esse capítulo precisa a gente ler devagar, aprendendo devagar com ele. Então, vi descer do céu um anjo. Os anjos sempre a serviço de Deus e da igreja. Tinha na mão a chave, isso é símbolo. Chave do abismo. Será que tu pode conter um espírito dentro do abismo? O espírito, tu não segura o espírito. É algo sobrenatural, não pode ser natural. Chave para trancar um espírito. Tu tranca espírito dentro de um quarto. Não pode. Né? E uma grande corrente. Essa corrente, então, tu vai amarrar um espírito com corrente? Tu amarra a força com corrente. É ou não é? Eu amarro o Jean com uma corrente. Eu amarro. A mulher dele não diz nadinha que ele está amarrado com uma corrente. Agora, um espírito. Como é que tu vai amarrar um espírito com uma corrente? Pastor, se está acorrentado, como é que ele está perturbando as nações? Não pode ser. Meu irmão, não é esse acorrentado que tu pensa, não. Essa corrente que tu amarra um ser humano. Não é isso não, meu irmão. É um símbolo. Uma grande corrente. Ele segurou o dragão. Ele segurou o dragão sobrenaturalmente. A antiga serpente. Esse dragão, no capítulo 20, ele está tratando da derrota, porque nós já vimos a derrota até da meretriz, da grande Babilônia, nós já pregamos aqui. Aqui ele está derrotando é o dragão, é o último,
né, a tríade: o dragão, o anticristo, o falso profeta. Se você quiser botar mais uma, a meretriz, a igreja prostituta, né? Se você quiser botar, eu gosto de botar 5. E os seguidores com a marca da besta. Essas 5 partes serão todas aniquiladas. Então, meu irmão, ele segurou a antiga serpente, que é o diabo, é aquele enganador, não é? Aquela serpente que apareceu para Adão e Eva, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Esse 1000 anos é que dá a confusão. Esse 1000, eu digo para vocês que ele é símbolo. Ele prendeu, está no passado. Está no passado. Não bota que ele vai prender essa vitória na volta dele. Olha, Jesus, quando voltar, ele vem para os seus. Os seus já estão separados. Já estão separados. Jesus não vem, não volta para salvar. Ele veio para salvar e ele volta para glorificar e aniquilar esse quinteto aí. Eu vou chamar de quinteto. Não é? Ele vem para aniquilar com o sopro da sua boca, que eu não sei o que é, como é isso. Só ele é que sabe. Eu ainda não consegui entender como é que com o sopro ele vai destruir totalmente, aniquilar agora totalmente esse quinteto, não é? E lançou-o no abismo. Abismo é símbolo. Fechou o abismo, símbolo, isso é um símbolo. Como ele vai fazer, nem me interessa. Me interessa é o evento de que ele aniquilou parcialmente, pisou na cabeça da serpente, o dragão. O dragão está derrotado. Tanto é que lá em Apocalipse 12, eu já preguei aqui, quando ele sobe, que ele senta no trono, o arcanjo Miguel expulsa o dragão lá do céu. O dragão foi expulso, Apocalipse 12. Vocês podem ler Apocalipse 12. Depois eu vou ler uma partezinha para vocês. Estou só dando as dicas. Ele expulsa. Foi expulso o dragão, o acusador. Ele tinha direito, que foi criado por Deus. Ele é um ser que foi criado por Deus, né? Mas ele foi expulso quando o Senhor vitorioso chega lá, glorificado, senta no trono, pega o livro da vida da mão do Pai. Quem é digno de abrir este livro? Só o Cordeiro de Deus. Ali o arcanjo Miguel expulsa a antiga serpente, o dragão, lá do céu, com 1/3 dos anjos. Foram expulsos, caíram na terra. Estão aqui na terra, né? Estão aqui na terra, atrapalhando vida. Mas o importante, gente, muito bem, lançou no abismo, fechou, pôs selo. Isso tudo é símbolo, não é? Sobre eles. Agora, para quê? Risca na tua Bíblia, para quê? Agora está a grande importância, a ideia central desse texto. Para que ele fez isso? Para não mais, a Bíblia mesmo explica, enganar as nações. Para não ser como no tempo do Velho Testamento, que os deuses lá de Canaã, os deuses dos egípcios, os deuses da Babilônia, os deuses de persas, os deuses romanos, ele enganava, não passava daqui, do livro do país chamado Israel. E mesmo Israel sofreu muito com o engano dele. Mas a partir da cruz de Jesus, eu vou ler isso para vocês, a partir da crucificação, a partir da ressurreição, a partir da glorificação dele, da entronização, ele reina. Tanto é que quando ele veio, pode ver, quando ele veio, o livro de Marcos, que é melhor, chegou o rei, até os homens que vieram do Oriente, os reis do Oriente, vieram trazer presente para o rei. Chegou o rei, o evangelho do reino. Pregue o evangelho do reino. O rei chegou.
Ele é o rei. Ele se humilhou, foi rejeitado pelos seus, não é? E nós o aceitamos por determinação de Deus, e nós nos convertemos, e nós nos tornamos reis e sacerdotes. Nós nos tornamos reis e sacerdotes. Apocalipse 5, verso 10, por aí, 9, 10, nós nos tornamos reis e sacerdotes. Quem reina em tua casa? Tem que ser tu. Quem reina na tua família? Quem reina no ambiente de trabalho seu? Tem que ser você, porque você já é rei e sacerdote. Agora, eu quero dar uma dica para vocês. Uma dica prática. Você é rei e sacerdote, você é. Pastor, mas eu não consigo reinar, porque tu não és sacerdote. O exercício sacerdotal te capacita para reinar. Vou tornar a dizer. Tu não vai ser, eu vou reinar para ser sacerdote. Para ser bem didático. Não, eu sou sacerdote, aí eu reino. Aí eu reino. Mas eu já sou sacerdote e rei. Tu não está sendo rei, porque tu não é sacerdote. Tu está parado. Quero deixar para vocês refletirem nisso. Então a família está precisando, os pais, os amigos, né? O lugar de trabalho, os parentes, precisa ver você reinando. O que há de diferente em você? Você é diferente, né? Então, reis e sacerdote. Então, meus irmãos, no Evangelho, você pode entender, através de alguns versículos da Bíblia, de grande importância, que eu quero me deter bastante hoje, que o reinado, o milênio de Cristo, já começou lá quando ele subiu e ele sentou no trono e ressuscitou. Ali começou o reinado de Cristo. Pode ver que é ali que ele vai dizer: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Todo poder me foi dado no céu e na terra. Não é quando ele voltar. Quando ele voltar, não. Começou aqui. Todo poder me foi dado no céu e na terra. Aqui começou o milênio dele. Nós estamos no final desse milênio. Essa palavra 1000 é um número completo. Que ele vai, e aqui no final do milênio dele, que as nações estão, ele está com as nações aí debaixo, pregando o evangelho. E no final do milênio, ele solta o bichinho. A força que o restringe. O que é abismo? O que é selo? O que é chave? É a restrição, a limitação total que ele aplicou, o golpe mortal, o nocaute que ele deu em Satanás. Satanás não pode mais impedir as nações. Essa foi a grande derrota, meu irmão, de Satanás. O evangelho no mundo todo, que não havia, antes da cruz do Calvário, era impedido. Quando ele soltar o bicho, que o bichinho vem doidinha para cima da gente. Ele vem com ódio, Deus vai deixar. É providência divina. Está escrito aqui na Bíblia. Vai fazer mártires mais ainda. Muita gente, e muita gente vai topar mesmo. Vem unção poderosa para nós. Eu sempre venho dizendo para vocês. Esse período aqui, as nações não vão mais aceitar Jesus. Porque ele volta àquela época que ele impede. O ódio dele está aí. Ele vai impedir. Então, assim como a arca fechou, a arca passou 120 anos aberta
para as pessoas quererem. Só entraram 8. Aí foi fechado por fora. Assim como a parábola das 10 virgens. Quando vieram as 5 nécias, não pode mais entrar. Não pode mais entrar. Assim vai acontecer. Nos últimos, na grande tribulação, os 2 anos e meio por aí, Jesus mesmo fala, eu restringi esse período. Esse período foi diminuído para que os próprios crentes não sofram mais ainda. Foi restringido esse período do anticristo. Aí Jesus vem com o sopro da sua boca, ele destrói totalmente esse quinteto. Estou sendo bem didático para vocês. Vamos ler algumas passagens dizendo isso, para ficar bem claro. Ficar bem claro. Vamos começar. Vamos começar com Lucas capítulo 10, quando ele mandou que os discípulos entrassem nas casas, curassem os enfermos. Ele usou da autoridade dele. Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo, Lucas 10, 17, Senhor, os próprios demônios nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhe disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Ele via o poder que o inimigo dele tinha, não é? Caindo sobre a face da terra, sendo derrotado pelo poder dele. Então esse versículo é muito importante para você entender. Outros melhores vão aparecer aqui, outros versículos melhores. Apocalipse 12 fala, não é? A partir do verso 7, para vocês anotarem, estourou a guerra no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, também o dragão e seus anjos lutaram, não conseguiram sair vitoriosos e não havia mais lugar para eles no céu. Foram expulsos. Essa mesma palavra do Apocalipse 12 é usado lá em Apocalipse 20. É usado em Jesus vendo os demônios caírem, sendo expulsos. Jesus teve a revelação, eles caindo do céu. Lá adiante, Jesus já teve a revelação. Ele sendo expulso do céu. Vi caindo como relâmpago os demônios do céu. Jesus disse para os discípulos, foi essa passagem que ele viu, ele observou, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, verso 9. Outro versículo de grande importância. Jesus estava pregando, ensinando, alguns gregos quiseram conhecê-lo, mas ele não tinha sido levantado sobre a face da terra, ele não tinha sido crucificado, ele não podia fazer nada, a não ser casos assim, raros, que ele fez com a mulher fenícia. Ele não deu confiança para ela, porque ele não tinha sido crucificado ainda, e ela queria que ele agisse em prol dela. Ele disse, eu vim para os filhos do reino, eu vim para a casa de Israel, eu não vim para os cachorros, aquela passagem que eu já falei para vocês, mas foi grande a fé daquela mulher, que ele disse, vai, a tua fé te salvou. Outra exceção que ele fez também, foi com aquele romano, soldado romano, eu não sou digno que entreis em minha casa. O cara se humilhou para ele, ele disse, grande é a tua fé. E essa fé da mulher fenícia, é essa fé desse soldado romano, que ele disse, quando eu for levantado sobre a terra, eu vou atrair essas pessoas para mim, que têm fé. É nesse sentido que ele vai atrair após a crucificação, após Satanás ser derrotado, após Satanás sofrer, ter a sua cabeça amassada na cruz do Calvário. A partir daí, sim, é que eles, agora podem ir pregar o evangelho a toda criatura. No momento, nessa passagem aqui, ele estava falando, havia os gregos, estão vindo antes do tempo, estão vindo, e ele começou, se você for ler o contexto,
Ele começou a falar da morte dele. Ele começa a falar, se a semente não cair e não morrer, não nascem frutos. Ele não deu confiança para os gregos. Não vai sair nada. Precisa que a semente morra para que nasça frutos. Ele começa a falar. Então, o que eu quero mais chamar a atenção nessa passagem, de João 12, 31. Chegou o momento, ele diz, chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora o seu príncipe vai ser expulso. Olha a vitória dele. Aqui é que está a vitória dele. Não põe a vitória dele na volta dele, meu irmão. A volta dele, tudo bem. Ele vem consumar. Mas a vitória dele, chegou a hora de eu expulsar esse patife daqui do mundo. Não vai mais atrapalhar as nações. Eu vou expulsar do mundo. Quero ver ele atrapalhar as nações. É importante essa visão. Então ele diz, chegou o momento de ser julgado este mundo. Agora, qual é o momento? Da crucificação. Leia o contexto da cruz. E agora o seu príncipe será expulso na cruz do Calvário. Essa que está a grande vitória, cruz do Calvário. Por isso é que São Paulo diz, eu só prego uma coisa, a cruz de Cristo. Tudo que eu prego é sobre a cruz de Cristo. Essa é a palavra de São Paulo, gente. E eu, quando... Agora, olha só, esse versículo é de grande importância. Eu já falei tanto aqui. 32, João 12, 32. E eu, quando for levantado da terra, quando eu for crucificado, atrairei para mim todos. O que são esses todos? Todos os dele das nações. Agora sim, eu vou poder atender os gregos. Só pregar o evangelho. Preguem o evangelho. Os dele, não é tu que escolhe, é Deus, vão ser atraídos através da tua pregação. Eu tenho certeza que da tua família tem muita gente por tua causa, porque tu reina, tu é sacerdote. Ele vai atender a teu pedido. Isso é uma prioridade que os reis e sacerdotes têm. Às vezes a gente perde, não acredita. Não é tu, não é contigo isso aí. Prega o evangelho. Prega o evangelho, pronto. Então, quando for levantado da terra, atrairei todos para mim mesmo. Todos os eleitos, os escolhidos pelo Pai, para Ele. Não foram vocês que me escolheram, o Pai escolheu vocês para mim. Aí Ele vai atrair para Ele, quando Ele for levantado. Aqui, Satanás, tu está com a cabeça pisada, tu está tonto, nocauteado, tu não vai atrapalhar o evangelho das nações. Esse grande golpe foi aplicado na cruz do Calvário. E isto dizia, significando, aqui mesmo diz no versículo 33, que gênero de morte, no próprio versículo 33, estava para acontecer. Na cruz do Calvário, aqui que começa, aqui quando ele ascende, que ele ressuscita, que ele ascende, que ele diz para os discípulos pregarem o evangelho nas nações. Aí ele sobe glorificado, senta no trono, e pega o livro da história do mundo todo e da tua história nas mãos dele. Quem é digno de abrir este livro? João chorava, ninguém é digno. O Cordeiro de Deus, o Cordeiro. Lá não diz foi Jesus, não, o Cordeiro. Presta atenção. Quem é digno de abrir este livro é Ele na cruz do Calvário, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele tira teu pecado. Deus não vê pecado em ti mais. Deus vê Jesus em você. Então isso é muito importante, gente. Isso aqui é tudo na vida. Agora, você colocar isso em segundo plano, para colocar tudo na volta dele, que vai começar agora um milênio. Primeiro que o livro do Apocalipse não se lê assim de maneira horizontal. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Apocalipse 19, por exemplo, fala tudo sobre o julgamento dele, o juízo final.
Apocalipse 20 começa contando a história dele de novo. Tudo conta a história dele de novo, a vinda dele, juízo final. Tudo repete, tudo repete. Ele é todo repetido. Apocalipse 11, por exemplo, chega até o juízo final. Aí tu começa a ler Apocalipse 12, está falando do nascimento dele. Não é um livro que continua. Então, porque no capítulo 19 fala muito bem sobre o juízo final, que o capítulo 20 segue ele após o juízo final? Não, começa de novo a contar a mesma história, de outra maneira, de várias maneiras, de vários ângulos, dando ênfase a determinados fatos diferentes. É um livro com paralelas progressivas, que se diz. Muito bem. Então, gente, Mateus 28, eu já chamei a atenção para vocês. Jesus, aproximando-se, falou-lhe dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, toda, lá na cruz. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações. Agora, Satanás, tu foi derrotado. Tu foi fragorosamente derrotado. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Pode ensinar, que ele não vai mais atrapalhar o Evangelho em todas as nações. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Em Mateus 12, 29, se, porém, eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Olha aqui. Se eu expulso Satanás pelo poder do Espírito Santo, certamente é chegado sobre vós o reino de Deus. Então, o reino de Deus chegou em minha vida, chegou na vida de vocês. Eu tenho que aplicar esse reino lá fora, na igreja, nas células. É chegado. O reino está sobre você. O sacerdócio está sobre você. Então, meus amados, outros versículos até mais interessantes, eu vou ler para vocês, mostrando que esse milênio está acabando. O milênio está acabando. Ele veio para resolver tudo logo. Ele não vai voltar para reinar com os judeus. Esse escrito de problemas, de dívidas, foram pagas na cruz do Calvário. Não tem mais. Ele quebrou todos, vou ler aqui, vai aparecer. Quebrou todos os empecilhos. Fez dos dois povos um só povo, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Acabou essa época. Volta a época. Não volta, não. A igreja é um parênteses. A igreja é a completude das coisas. É o Israel de Deus atual, feito de judeus e gentios. Hebreus 2,14, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que, por sua morte, olha, risca na tua Bíblia, por sua morte, destruísse aquele, na morte dele, foi destruído Satanás, meu irmão. Ele vem só para completar o que já está destruído. Destruísse aquele que tem o poder da morte. Satanás tinha o poder da morte na mão dele. Jesus foi lá e conquistou, tomou a chave. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde, inferno, quem manda no inferno? Quem manda no inferno? Jesus, meu irmão. Satanás não manda em lugar nenhum. Pastor, mas olha, ele fala, está atrapalhando, principalmente quando tu dá vez. É como Lutero diz. Lutero dizia, olha, é um cão onde uma corrente amarra o cão e ele está rodando, o cão está rodando. Tu vai para onde? Tu vai para perto do cão? Tem gente que gosta de estar perto do cão, ele vai te morder. Ele vai te morder. Ele tá preso, está acorrentado, mas ele está vivo, perturbando, esperando alguém que venha para ele.
para ele atrapalhar mais, para ele não deixar que o evangelho se propague. Certo? Então, lendo, participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Está aqui, está escrito claramente, Hebreus 2,14, meu irmão, risca na tua Bíblia. Aquele que tem o poder de mandar os outros para o inferno, não tem mais. Ele não tem esse poder de me mandar para o inferno. Faça eu o erro que eu fizer. Ele não tem esse poder. Porque Jesus conquistou minha vitória na cruz do Calvário. Eu fui perdoado por Jesus. Eu tenho o sangue de Jesus lavando minha vida. Falha aqui, aqui. Não é para a gente estar falhando, lógico, né? A gente está falando aqui. A falha que acontecer, que possa acontecer, jamais ele perdeu esse poder que ele tinha. Jogar todo mundo no inferno, a não ser quando Deus interferiria entre os judeus. A interferência de Deus entre os judeus. Só. O resto, nada, não tinha chance nenhuma. Hoje ele perdeu esse poder. Por sua morte, olha só, por sua morte, destruiu aquele que tinha o poder da morte. Está muito claro isso aqui, meu irmão. Destruiu, aniquilou. Mais versículos importantes para nós. Colossenses 2,13. 2,13. E a vós outros, vocês, eu, que estáveis mortos, Satanás ia nos levar para o inferno, pelas nossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, coração duro. O que é a incircuncisão da nossa carne? Coração duro, rebelde, não crê em nada. Nós estávamos assim, fazendo o que a gente queria. Vos deu vida, ele nos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Tem muita gente que quer diminuir a cruz de Cristo, gente, cuidado com essa heresia. Sabia que isso é uma grande heresia? Tudo que tu está, peraí, isso aí está diminuindo a cruz de Cristo. Ali todo o poder aconteceu na cruz. A cruz de Cristo, gente. A cruz de Cristo. Verso 14, Colossenses 2, 14 e 15. Aqui vem coisa importantíssima, presta atenção. Tendo cancelado, olha, o que ele fez na cruz? O escrito de dívida. O que é escrito de dívida? As leis que te acusavam como um pecador. As leis é para acusar, mostrar o que tu tem errado. Ele cancelou. Tendo cancelado o escrito da dívida, que era contra nós, e que constava de ordenanças, leis de Moisés, contra nós, verdadeiro, mostrando que tu está errado, mas ele cancelou diante de Deus essa falha, a cruz, o qual nos era prejudicial, sim, removeu inteiramente, encravando na cruz, tirou toda a iniquidade tua, deixou preso na cruz, todo o teu pecado, está cravado na cruz. Muita gente não valoriza a cruz de Cristo. Impressionante, gente. Essa heresia, falta de conhecimento da Bíblia, da sã doutrina. É importante isso aí, gente. Cancelou. Está cheio de crente com a consciência pesada. De que ele cancelou, rapaz, tua dívida? Aproveita e não faz mais. Aproveita e não faz mais. Se já matou 20, não mata o 21º, chega. Pede perdão, cancela, entrega a tua vida para Jesus, pronto. Não tem isso não, meu irmão, não bota mérito para ti não, está nele. Então veja só, agora o verso 15, olha o verso 15. Despojando, o que ele fez na cruz? Olha só,
os principados e as potestades. Publicamente eles foram despojados. Sabe o que é despojado? O Império Romano fazia isso. Ganhava as batalhas, pegava os presos, botava no fim da fila, entravam nas cidades sendo aplaudido. Lá vêm os presos nus, com roupa rasgada, humilhados, tirava a arma, tirava tudo, com fome. Lá vem eles sendo vaiados. Foi isso que ele fez com o diabo na cruz, meu irmão. Está aqui na Bíblia. Despojando todo principado e potestade, humilhando. Assim que o Império Romano fazia, triunfando na entrada triunfal das grandes vitórias. E o inimigo vinha atrás, despojado, sem roupa, todos cheios de sangrando, com fome. Eles eram mal mesmo. O Império Romano era para quebrar. É isso que ele fez, expôs o inimigo. Expõe publicamente, todo o principado. Então, meu irmão, despojar na cruz é tirar todos os pertences, armas, comida, roupa, deixando seu inimigo nuzinho, sendo humilhado publicamente. Foi o que ele fez com o diabo na cruz. Não foi pouca coisa não, meu irmão. Não foi pouca coisa. Ele te atrapalha, sim. Ele está solto por aí atrapalhando, sim. Se tu der chance para ele, vai te atrapalhar mais aí. Então, agora Deus tem que permitir. Se Deus não permitir, ele não pode fazer nada contra mim. Nem que eu fale, ele não tem o direito mais de chegar. Só se Deus disser, vai, pega. Efésios 2:13. Agora, em Cristo Jesus, você que antes estava longe, for aproximado pelo sangue de Cristo, pelo sangue, porque Ele é a nossa paz. Agora, de dois povos, gentios e judeus, Ele fez um só. Não tem mais, agora é para os judeus, agora Ele vem para o povo dele. Não tem isso. A igreja, um trato com a igreja, não existe isso. Isso aí é uma heresia contra a cruz de Cristo, gente. Aqui na cruz de Cristo, Ele fez, Ele é a nossa paz. De dois povos, Ele fez um só, na sua carne, na cruz. Derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade entre judeus e gentios. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois povos criasse em si um mesmo, uma nova humanidade, uma humanidade internacional, uma igreja internacional foi criada. Não é mais só isso, só gentio, só judeu, só brasileiro. Não tem mais isso, acabou. É bom que a gente fale mesmo. Tem muita gente que gosta de pregar. Os pentecostais, tudo para eles é essa. A igreja é um parêntesezinho. É um parêntesezinho. É verdade. Agora ele vem para os dele, vai reinar com ele lá em Jerusalém. Não tem mais isso, acabou. Jesus cravou na cruz do Calvário toda a barreira foi quebrada. Ele vai dizer mais aqui, em Colossenses, vai dizer de novo, Paulo vai dizer isso em Colossenses 3. Vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, não pode mais ter isso, está aqui, São Paulo falando, Colossenses 3:11, não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, já era. Hoje o povo de Deus é circuncidado no coração. Meu coração pertence a Jesus. Eu sou nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Esse é o povo de Deus. Não interessa a nacionalidade, se é índio, se não é, se é branco, se é negro, se é amarelo. Não interessa se é judeu, se é gentil. Acabou. Ele acabou com isso.
circuncisão, né? Bárbaros, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. O povo dele, ele é tudo em todos. Então, meus irmãos, é muito importante que a gente tenha em mente que o que Deus fez na cruz do Calvário, o que Ele fez na cruz do Calvário, e Ele já reina. Nós estamos no final do milênio. Nós estamos no final do milênio de Cristo. E não vai ter mais, lá vem, Ele vem para reinar 1000 anos. Até porque esse reinado de 1000 anos, esse reinado que falam, não é? Que nós não cremos nisso, porque não tem sentido isso aí, né? Ele traz Jesus reinando na terra, e no final desse milênio, todos os povos iam seguir Satanás, iam deixar Jesus reinando no milênio dele aqui na terra. Satanás é solto, e como a areia do mar, eles vão seguir Satanás. Como? Que Jesus reinando na terra. As pessoas vão seguir Satanás agora, porque ele não está aqui presente na terra. Ele não está presente aqui na terra. Ele está fazendo o povo dele internacional. E depois, quando Satanás for solto, vai haver, o mundo está aí fora, o mundão, nesse final dos tempos, a maioria não é crente, vai seguir o anticristo. Sim. Isso tudo que estão falando é para agora, para o final. Como a areia do mar, vão seguir o anticristo. Quando ele trouxer as facilidades que ele vai trazer, materiais para a humanidade, estiver reinando, porque Deus vai permitir, o que o detém, o que o restringe, o que o golpeou, o que o amassou a sua cabeça, Deus vai tirar e diz, pode bagunçar aí teus pouquinhos anos. Ele vai fazer uma bagunça, vai levar os dele, vai perseguir a gente. Isso aí é tranquilo. Aí Jesus aparece subitamente. Lá vem Jesus, com o sopro da sua boca. Aniquila o anticristo, o dragão, o falso profeta, e os que seguirem a besta, a marca da besta. Essa é a mensagem que eu tinha para vocês hoje, da primeira parte desse capítulo, que é muito importante, que eu dividi em 2 partes, para que a gente entenda bem, principalmente essa primeira parte aqui. Mas nós já vamos estudar também outras coisas importantes, sobre a guerra de Armagedon, a guerra de Gog e Magog. O que é isso? Vamos aprender certo como a Bíblia fala. Vamos ficar de pé, vamos orar. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, esteja agora para sempre conosco. Digam amém.